acontecer. Eu vou pedir rapidamente para as outras coordenadoras desse projeto, que é um projeto de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Montes Claros, e também aos programas de pós-graduação em Ciências da Saúde e Cuidados Primários em Saúde, e eu vou, nesse momento, solicito às outras coordenadoras para dar boas-vindas aí ao público presente. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucinéia de Pinho, sou professora da Unimontes, e o nosso sentimento hoje realmente é de muita satisfação pelo público, né, que a gente atinge nesse momento, é o nosso primeiro seminário. Desejo a todos, né, uma boa aula e que a gente tenha, né, êxito neste projeto. Mais uma vez, muito obrigada e sejam bem-vindos. Olá a todos, boa tarde. Eu sou a professora Desirê, sou do curso de odontologia e faço parte do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. É um grande prazer a gente estar aqui com todos vocês, coordenando aí a professora Rosângela, cumprimento todas as professoras presentes, a nossa palestrante de hoje, muito querida, a Naira, desejo uma excelente fala, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa fala da Naira, ela tem toda a competência para estar trazendo esse tema para a gente, desejo que sejam horas proveitosas e que a gente possa contar com vocês nos próximos encontros, ok? Bem-vindos a todos. Boas-vindas. Professora Maria Fernanda? Professora Maria Fernanda está presente? Bom, então, nós estamos na coordenação dessa proposta, né, eu juntamente com a professora Desirê, que acabou de apresentar, a professora Lucinéia, além das duas, tem também a professora Marise e a professora Maria Fernanda, estamos aí à frente dessa proposta, como já foi reforçado, muito satisfeitas com a adesão de vocês, então nós passaremos nesse momento a palavra para a palestrante do dia, Naira Suzy, por favor, agora já está sob seu comando aí. Só mais um reforço antes de Naira iniciar, novamente avisando aquelas pessoas que entraram depois, que deixem, por favor, na área aqui de chat, nome completo e e-mail. Nós estaremos enviando o certificado de participação para todos por e-mail, então é necessário que deixem registrados no chat aí o nome completo e o e-mail de vocês. Boa noite, boa tarde, né? Não tá à noite ainda. Posso começar, Rosa? Por favor, Naira. Ok. Gente, boa tarde. Meu nome é Naira. Eu sou aluna do programa de doutorado da Unimontes, Ciências da Saúde. E quero agradecer para vocês, né? Agradecer a vocês, a quantidade de pessoas que está aqui hoje. Vai ser um prazer dar esse curso, mini curso, palestra, como vocês quiserem falar, né? Eu já dei esse curso antes no FEPEG da Unimontes, já fiz essa apresentação novamente para uns colegas do mestrado, doutorado, e agora aqui para vocês. A apresentação é muito minuciosa, tem muitas regrinhas, muita coisa pequena, então, se possível, quem tiver com computador para anotar, com lápis, papel, porque nós vamos deixar as perguntas para o final, vai ter uma parte na apresentação para fazer essas perguntas, e eu voltarei com tópicos, perguntando de cada assunto separadamente, então espero que vocês se manifestem, perguntem, questionem, se tiverem dúvidas, quiserem acrescentar algo, e o tema é muito importante justamente para procurar artigo, para ter essa noção de onde encontrar bons artigos, artigos confiáveis,
como achar aqueles artigos, aqueles assuntos que vocês mais precisam, chegar diretamente no ponto desejado, com tanta informação que tem na internet. Então, eu vou começar a projeção aqui para vocês, e peço para alguém, se for a professora Rosângela, para me avisar se está aparecendo, ok? Para todos. Está aparecendo a apresentação já? Sim, Naira. Ok, a apresentação aparece. Ok, vou colocar em tela cheia. Tudo certo? Certinho, Naira. Ok. Então, tá. Presente. Então, tá bom. Vou começar. Eu peço, como a professora Rosângela tinha pedido antes, para todo mundo que estiver com o microfone ligado, desligue, e que mande seu nome, e-mail no chat para emissão de certificado. Ok? Presente. Rosa, eu peço que toda vez que tiver algum microfone ligado, você tente interferir no meio, e você consegue ver quem é a pessoa, pode ser? Ok, Naira, vou controlar isso aqui. Eu peço a todos que mantenham microfones desligados, é extremamente importante. Né? O microfone ligado atrapalha de forma bem significante aí o desenvolvimento do curso. Peço a todos que desliguem o microfone. Ana Macena, por favor, desligue o seu microfone. Ana Macena, desliga o microfone. Ok, vamos dar continuidade, prosseguir com a apresentação. Então, essa apresentação hoje, que vai ser a primeira das 13 dos seminários que vão ocorrer durante o ano inteiro, essa vai ser a busca de artigos científicos em bases de dados. Como já tinha falado para vocês, meu nome é Naira, eu sou orientanda da professora Desirê e co-orientanda da professora Rosângela, no curso de doutorado da Unimontes. Quando a gente vai falar sobre essa busca de artigos, sobre como encontrar esses artigos, a gente pensa primeiro onde fazer essa busca, que hoje está praticamente restrita à internet. A gente pensa assim, vou no Wikipédia, vou no acesso mais rápido, na aba lá do Google. Mas essa procura não é boa, porque essas pesquisas que são colocadas no Wikipédia, qualquer pessoa pode colocar, então, normalmente, elas não são tão seguras, não têm uma fonte tão confiável. Elas também podem ser alteradas e mexidas, organizadas a maior parte do tempo. Então, onde que a gente poderia fazer essa busca e ter certeza que esse dado é confiável? Em periódicos científicos, como é o caso aqui da apresentação, que vai instruir vocês, ajudar, relembrar, orientar, como que são feitas essas procuras de artigos e de materiais, como tese, como projetos, como dissertações, TCC, nessas bases de dados. Quando a gente pensa nesses bases de dados, não é simplesmente chegar na página, que vocês vão conhecer hoje, ou lembrar, ou só revisar, como fazer essas buscas. A gente precisa de alguns auxílios, e um desses auxílios são esse leque de informações aqui, que são as palavras-chave, o DEX, o MESH e os booleanos. Nós vamos falar de cada um deles e a importância para poder fazer essa busca antes de entrar precisamente na busca. Então, relembrando, eu peço para vocês que quem tiver dúvidas, questionamentos, vá anotando, porque é muita informação para poder falar, então vocês gravem isso aí para poder voltar no final e lembrar do que for preciso, né, do que for questionado. Então, primeiro a gente vai falar das palavras-chave. O que seriam essas palavras-chave? Para quem não tem um contato muito grande com artigos ainda, são aquelas palavras que nos norteiam a achar
artigos específicos, igual eu trabalhei no meu mestrado com adolescente. Então, uma das minhas palavras-chave principal era adolescente. Não adiantava nada eu falar que eu queria trabalhar com atividade física e procurar só pela palavra-chave atividade física. Poderia vir atividade física de todas as formas, mas eu precisava dessa palavra associada com adolescente. Então, as palavras-chave, elas têm que ser bem selecionadas. Por que isso? Quando você vai procurar esses artigos, não adianta procurar por palavras soltas. Você tem que saber que ela tem um significado para a sua busca. E tem que ser um nome completo, igual está escrito aqui. Descubra o nome correto do assunto pelo qual procura. Por que esse nome correto? Porque eu posso procurar por uma palavra e não é ela necessariamente que está rodando no mundo virtual dos artigos, por exemplo. Aí, outro jeito de achar essas palavras, eu falo assim, eu quero procurar pela palavra adolescente. Mas eu não sei se essa palavra adolescente é um termo certo, é uma palavra-chave correta para o que eu estou procurando, ou esses tipos de pesquisa, esses tipos de artigo. Aí o uso do MESH, eu acho que vocês do DEX, acho que vocês conseguem ver a minha setinha, é uma página que nela consegue acessar essas palavras-chave, consegue descobrir se são validadas, se elas são em uso ou não. E essas palavras-chave, geralmente a gente, por primeiro em português, a gente precisa delas com outra língua, no caso, inglês. A gente usa a página para achar essas palavras-chave, os sinônimos dela não, a tradução dela correto do português para o inglês no MESH. Aí nós vamos falar um pouco agora do DEX. O que seria o DEX, precisamente? O nome dele é Descritores em Ciências da Saúde. Ela é uma página do Brasil, português, e é um vocabulário estruturado. E essa é a homepage da página. E agora nós vamos entrar nela, para vocês conseguirem visualizar. Essa é a página do DEX. Quando a gente digita DEX ou pega aquele link e joga no Google, aparece essa página. Para conseguir achar essas palavras, identificar essas palavras no DEX, que vão nos auxiliar a fazer a busca desses artigos nas bases de dados, a gente vem aqui onde a seta vermelha está indicando, que é Consulta ao DEX. Nessa Consulta ao DEX, aparece essa outra página, e nós vamos colocar nesse espaço indicativo a palavra que estamos procurando. No meu caso, é adolescente. Aí vai nela e clica em consultar. Clicando em consultar, aparece essa página, que nos deu 19 descritores encontrados que tem essa palavra adolescente. Adolescente mais alguma outra palavra. No caso, essa primeira mostra que o descritor, a palavra em português, essa primeira que apareceu foi comportamento do adolescente. E aparece também que essa outra bolinha, o nome dele, o correspondente dele em inglês. Mas eu não quero essa palavra, eu não quero o comportamento do adolescente, eu quero só a palavra adolescente. Então, para isso, eu teria que continuar procurando entre essas todas opções, desses 19 descritores encontrados, ou tem outra opção mais enxugada para poder fazer esse controle. Aqui, voltando àquela página, quando a gente escreve o nome do termo, nós vamos ir em permutado. Clicando em permutado e em índice, vai aparecer essa próxima página. Aí nela, que está pedindo digite a palavra raiz, a gente digita a palavra de desejo. No caso, a minha é adolescente. Aí eu digitei adolescente e vou em índice. Aqui aparece todas as opções, até mais que a anterior, que tem a palavra adolescente. Só que eu não quero nenhuma dessas. Poderia procurar alguma mais apropriada, mas eu quero a palavra adolescente, somente. Aí eu clico nela e clico em mostrar. Aí vai aparecer para mim aquela mesma saída da saída anterior que tinha aparecido o comportamento do adolescente. Aí aparece o termo em português, o termo em espanhol, o termo em inglês, e aparece também os seus sinônimos em português. Aí a palavra em português, adolescente, em inglês, adolescent, e os seus sinônimos. Só que aqui aparece só os sinônimos em português, só que agora eu falo assim, não, eu quero sinônimos em inglês também, porque isso vai ajudar na minha pesquisa. Aí, o que eu tenho que fazer?
eu vou no MESH. Como que a gente faz essa busca no MESH? O MESH é um vocabulário controlado também, só que da língua inglesa. E para entrar nele, a gente vai entrar pelo PubMed. A gente entra no Google e escreve a palavra PubMed e vai entrar nesse primeiro link de acesso. Nesse primeiro link vai aparecer a página da PubMed. Só que onde que a setinha está apontando, está escrito PubMed, mas a gente não precisa dele. A gente precisa do MESH. Aí quando a gente clica na aba inferior, na abinha lá de cima, que a setinha está mostrando, e vamos conseguir identificar o MESH. Aí, clicando no MESH, já está pronto para a gente colocar a palavra. No caso aqui, eu coloquei dessa vez exercise. Lembrando que a página do PubMed, ela é toda em inglês. Então, ela não pode ir simplesmente lá no tradutor, sabe, quando a gente vai lá em cima para traduzir uma página, a gente não pode fazer isso, porque ela não entende o que a gente está falando. Tem que usar ela mesmo na versão em inglês, da versão original, e usar sempre palavras em inglês nela, para busca ocorrer tudo bem. Aí aqui, escrito exercise, eu vou em procurar. Aí em procurar vai aparecer várias palavras, vários termos-chave que contêm a palavra exercise, mas eu quero essa primeira, eu quero só exercise. Clico nela, vai aparecer essa página, aí descendo a aba lateral, aqui mais embaixo, vão estar os sinônimos da palavra exercise que é disponibilizado pelo MESH. Então, dentre todas essas palavras que estão disponibilizadas, tipo physical activity, physical exercise, entre outras, a gente pode escolher, normalmente escolhe-se umas 3 palavras, para ser o seu sinônimo da palavra-chave original, para poder usar para fazer as buscas de dados quando a gente for fazer de forma mais avançada, que vai ser explicado no decorrer da apresentação. Então, essas 2 páginas, que é a do DEX e a do MESH, elas se resumem a isso, é procurar essas palavras, identificar essas palavras corretamente. Quando você procura uma palavra e não tem no MESH ou não tem no DEX, eles denunciam, eles falam assim, olha, essa palavra não tem aqui. Então, você procura um sinônimo, pensa num sinônimo dela, ou alguma palavra parecida, e procura. Então, outra forma de fazer essas buscas nas bases de dados, uma forma de auxiliar essa busca, de melhor compreender ela, são os booleanos. O que são esses booleanos? São as palavrinhas que podem ser combinadas de formas diferentes para fazer essa busca. Elas têm um significado, um sentido de aumentar a busca, de restringir a busca ou de excluir essa busca. E todas essas palavras que a gente vai ver ainda, que é o and, or, not, elas têm que ser digitadas sempre em letra maiúscula e sempre colocadas entre as palavras-chave. E dá para usar com 2 ou mais palavras. E elas também têm que ser escritas somente no inglês, que é como a gente vai ver agora, nessa forma. And, or not. Não pode escrever i ou não. Tem que ser nessa forma, em inglês e em maiúsculo, para dar certo. O que seria, então, o and? O and, ele diz para a gente que ele está restringindo a nossa pesquisa. O que seria isso? Quando eu falo assim que eu quero artigos que tenham adolescente, eu vou ter X artigos encontrados com essa palavra. Quando eu falo que eu vou ter álcool, eu vou ter X artigos. Mas quando eu falo que eu quero álcool and adolescente and álcool, eu vou ter uma busca menor, porque só vai aparecer para mim os artigos que têm essas 2 palavras. Então, por isso que ele restringe a busca. Vai ser um leque menor de artigos. Ou a palavrinha or, ele aumenta a pesquisa. Por que ele aumenta? Porque eu falo assim, eu quero todos os artigos que têm a palavra adolescente e quero todos os artigos que têm a palavra álcool e quero todos que têm as 2 juntas. E quando a gente fala do or, também tem outra função. Ele pode agir como sinônimos. Lembra que a gente procurou os sinônimos lá do MESH e os sinônimos do DEX? Aqui está mostrando os sinônimos que foi encontrado no MESH. Eu encontrei o adolescente lá no DEX, peguei o sinônimo dele, peguei a versão em inglês dele, e peguei lá no MESH a palavrinha teenager
em sinônimo, para servir de sinônimo de adolescente. Então, ficou adolescent or teenager. Então, eu quero ou um ou outro. Então, isso também faz aumentar a minha busca, porque eu quero todos os artigos que tem adolescente e todos os artigos que tem jovem. Então, é isso. E quando a gente fala de not, a gente exclui da pesquisa. O que seria esse excluir? Eu quero todos os artigos que têm a palavra adolescente, mas eu não quero nenhum que fale de drogas e também não quero nenhum que tenha adolescente e droga no artigo. Então, por isso que exclui. Eu falo que eu quero todos os assuntos com adolescente, mas eu não quero nenhum assunto que fale de droga e nem de droga envolvendo adolescentes. Aqui vai ter mais um exemplo para esclarecer melhor os booleanos, que eles costumam ser um pouco confusos. Aqui o and. O que seria ele? Esse círculo todo, ele significa o adolescente, ele representa o adolescente. Esse outro círculo, ele representa o álcool. Então, o que está nesse primeiro círculo são todos os artigos que falam de adolescente, e nesse outro estão todos os artigos que falam de álcool. Mas quando eu uso o booleano AND, eu estou falando o seguinte, que eu só quero esses artigos que estão coloridos de azul, que são os artigos que falem de adolescente e álcool. Tem que ser os dois juntos, não adianta ser só adolescente ou ser só álcool, eu quero os dois. Então, quando eu tenho essa intenção, eu uso o booleano AND. E para usar o booleano OR, o que quer dizer ele? Esse primeiro círculo é adolescente, esse segundo círculo é álcool. Então, o que ele quer dizer? Que eu quero todos os artigos que estão em azul, quero todos os que falam de adolescente, quero todos que falem de álcool e quero todos que falem de adolescente e álcool. Então, por isso que a busca deles é maior. Vocês conseguem enxergar pela figura? Aqui tudo de azul é o que eu quero, e aqui tudo de azul é o que eu quero. Quando a gente olha para o O, tem mais azul. Então, no O vai vir mais artigos, ele vai aumentar a minha busca. E no AND, não, ele vai restringir a busca, mas a gente usa de acordo com a intenção. Não pode ser simplesmente, quero aumentar a busca, vou usar o, quero restringir a busca, vou usar o AND. Tem que ser de acordo com o que você precisa. Qual vai ser o booleano que vai adequar melhor? E o último booleano, not, está falando que esse primeiro círculo é o adolescente, esse segundo círculo é drogas. Então, o que eu quero? Eu quero todos os artigos que falem de adolescente, é o que está pintado em azul. Mas não quero nenhum que tenha adolescente e drogas, e não quero nenhum que fale só de drogas. Então, ele exclui, ele está excluindo todos os artigos que falem de drogas, ok? Aí, agora, depois dessa passagem, que é super importante, das palavras-chave, do DEX, do MESH, dos booleanos, nós vamos entrar na busca dos artigos. Onde é que a gente vai procurar esses artigos? É em um lugar só? Não, são em vários locais, e além desses que eu vou apresentar para vocês, tem muitos outros. Mas aqui são alguns para poder exemplificar sobre, e vocês também podem procurar em outras bases de dados. Aqui, a primeira vai ser o periódico CAPES. Vamos falar também do PubMed, da Biblioteca Virtual em Saúde, do Google Escolar e de algumas revistas científicas. O que seria esse periódico CAPES? O periódico CAPES é uma base de dados da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior. Ele tem custo para ser acessado, porém a Unimontes tem esse acesso livre. Mas, para a gente conseguir fazer esse acesso livre ao periódico CAPES da Unimontes, é preciso estar usando o Wi-Fi da universidade. Não adianta nada, eu estou lá no campus da Unimontes, eu estou com o meu computador, mas eu uso a internet do meu celular e tentar entrar na CAPES, eu vou ter acesso restrito. Mas se eu tiver no computador da biblioteca, ou logar a senha, e-mail e senha que todo mundo tem da Unimontes, todos os alunos matriculados, para fazer acesso ao Wi-Fi, tanto pelo celular, tanto pelo computador, a gente consegue ter esse acesso livre. Aí, como seria isso para entrar na CAPES? Entrar no periódico CAPES. Esse é o link de acesso. Quando a gente digita no Google periódico CAPES,
vai aparecer esse primeiro link em cima, e é nele que a gente vai entrar, no portal periódico CAPES. Entrando nele, quando o acesso é feito de casa, vai aparecer essa mensagem. Você está acessando o conteúdo gratuito do portal. O conteúdo assinado está disponível para o acesso com IP de identificação das instituições participantes. Então, se você vai fazer esse acesso de casa, é simplesmente apertar o fechar, que você vai conseguir fazer essa busca. Com restrição, mas vai conseguir. Porém, quando a gente entra pelo Wi-Fi da universidade, essa mensagem não aparece, entra diretamente no portal, e você tem um acesso sem ser restrito, tem um acesso geral. Mas aqui eu vou procurar de casa mesmo, vou apertar fechar, e vai abrir a página para mim. Nessa página, dá a opção para a gente de alguns periódicos, aqui mostra o periódico CAPES, o Google Escolar, o PubMed, mas essas buscas são sempre mais funcionais, mais práticas, procurar na própria página da base de dados. Se eu quero fazer uma busca do PubMed, eu vou até a página do PubMed, eu não preciso vir no periódico CAPES para fazer essa busca. Então, sempre vá na página de origem da base. Aqui a gente vai acessar agora essa partezinha que é a do periódico CAPES. Esse desenho é a logo da CAPES, que é esse P e colorido atrás dele. Aí, nesse espaço, eu escrevi a palavra adolescente. Simplesmente, eu só quero esse assunto no momento. Aí eu escrevo, vou enviar, e vai surgir essa página. Nessa página, o que ela mostra para mim? Nessa parte que está o quadrado vermelho, fala que com a palavra adolescente, apareceu 22.417 arquivos. Podem ser artigos, podem ser tese, dissertação, mas a maioria é artigo. Aí, quando eu vejo esses resultados, eu penso assim, nossa, é muito artigo, eu não vou dar conta de ler tantos artigos e vou me perder nesse meio. Aí eu falo assim, vou usar o booleano. Aí quando a gente usa o booleano, tem que pensar, para que eu quero o booleano? Nesse caso, eu estou querendo o booleano end, que eu quero só artigos que falem de adolescente e álcool. Aí eu vou procurar, fiz a pesquisa e caiu para 890 artigos. Então, está falando que quando eu faço a busca só com adolescente, apareceu mais de 22 mil. Quando eu faço a busca só com adolescente e álcool, caiu para 890. É uma queda muito grande, mas mesmo assim, ainda são muitos artigos. E outra forma aqui para a gente conseguir visualizar todos os booleanos é usar o booleano OR. No booleano OR, eu estou usando a palavra adolescente or álcool. Aí, o que apareceu para mim? 54.380 artigos. Isso é muito mais do que é só com adolescente. Porque aqui, além de todos os artigos com adolescente e álcool, apareceram todos os artigos que apontam só a palavrinha álcool. Então, subiu muito. É uma opção também usar o OR. E aqui, o último booleano, o not, coloquei adolescente, not, álcool. Quando eu falo que eu quero todos os artigos que falem de adolescente, mas eu não quero nenhum que fale nem de álcool, nem de adolescente, deu para mim 21.691 artigos. Caiu pouco de quando a gente só tinha colocado adolescente. Por quê? Isso mostra para a gente que são poucos artigos que falem só de adolescente e álcool. Então, outra maneira de usar e de identificar os assuntos tratados nessas bases são as informações que estão contidas aqui nesse mundo de informações mesmo. Aqui nessa setinha vermelha, está mostrando para a gente que o texto está disponível, texto completo. Quando tem essa mensagem, fala que quando você entra nesse artigo, você consegue ter acesso total a ele. Porque na internet, os artigos, normalmente, eles vêm ou restritos, ou parcialmente restritos, ou na íntegra. Quando está na íntegra, ou está o artigo completo, ou está o seu PDF. Então, aqui mostra para a gente, por esse trechinho, texto completo disponível, que esse artigo está livre para acesso. Quando esses artigos estão restritos, é quando eles são pagos. Para poder ter acesso a esse artigo, você teria que pagar por ele. Aí, outras formas de ver aqui no periódico CAPES são a aplicação de filtros. Para essa pesquisa aqui, onde que está marcado, eu coloquei alguns filtros. Artigos publicados de 2012 até 2019, artigos com idioma em português,
e artigos de saúde pública. Aí, quando foi ver isso, caiu muito meu N, foi para 952, e anteriormente, quanto? 0, 21 mil. Então, a aplicação de filtros, ele abaixa muito a quantidade de artigos, e eles são muito importantes. Porque se você está fazendo uma pesquisa e você quer só artigos em português, você fala assim, não, eu não quero artigos em inglês, em espanhol, em outras línguas, eu quero só em português. Então, é bom aplicar esse filtro, porque a quantidade de artigos diminui bastante, para conseguir uma melhor visualização. Aí, quando a gente clica ali no texto completo, né, você clica em cima do artigo, onde está escrito aqui, o adolescente em consulta, percepções biométricas. Quando a gente clica nele, vai para outra página, isso na base de dados do periódico CAPES, toda página é diferente, mas aqui quando a gente clica, abre outra janela, e ela dá algumas informações para a gente, como o nome da revista, como o título do artigo, os autores, de onde eles estão vinculados, e aparece normalmente nessas abas laterais, ou abaixo do título, abaixo dos nomes dos autores, o PDF. Aí, quando você clica nesse PDF, você consegue ter acesso ao artigo. É só clicar nele, e ele gera o PDF para você conseguir ver o artigo na íntegra. Aí, outra parte interessante da CAPES, do periódico CAPES, que é o que a gente tinha falado no início, de quando foi falado o periódico CAPES, é esse acesso restrito e o acesso livre. Quando eu fiz essa busca pela minha casa, que é o acesso restrito, eu tive lá para a palavra adolescente, 22.417 artigos. Aí eu já tinha feito essa busca também na Unimontes, com a mesma palavra, adolescente, e eu encontrei 23.660 artigos. Aí a gente fala assim, é muito pouco, nem compensa usar, né, esse acesso da Unimontes, usar a Unimontes para fazer essas buscas não está compensando tanto. Mas se for pensar, compensa sim, porque a diferença desses artigos foi de 1.243 artigos. Se for pensar que esses artigos são poucos, na hora que a gente olha os números grandes, realmente parece, mas quando faz essa subtração, são muitos artigos. Pode ser que nesses artigos estejam aqueles artigos principais que te ajudariam mais na pesquisa, a construir um artigo, a fazer uma revisão sistemática. Então, façam esse acesso pela Unimontes, abusem desse poder, porque é livre e é para a gente, né, para os alunos matriculados. Então, façam esse uso, porque ele vale muito a pena. Então, saindo do periódico CAPES, a gente chega agora no PubMed. O PubMed tem muito mais informações, é muito mais detalhado e minucioso quando comparado com CAPES, com o periódico CAPES e com outras bases. Então, prestem muita atenção, anotem o caso, se for preciso, e vão ficando atentos aos macetes e as informações vão vir com ele. O que é esse PubMed? PubMed, ele tem a página toda em inglês, ele só aceita palavras em inglês. E as opções de buscas, pode ser a busca simples e pode ser a busca avançada. Na busca simples, a gente faz os usos dos booleanos, igual foi falado anteriormente lá no periódico CAPES. Aí, com essa busca simples, a gente consegue poucas combinações e, assim, uma maior quantidade de artigos. Porque quanto mais combinações, esses artigos vão diminuindo, vão ficando mais enxutos. Então, como seria essa busca avançada? Os booleanos na busca avançada já estão incluídos no processo da pesquisa, basta escolher, não precisa digitar eles. E é uma ferramenta, uma opção com mais opções de manusear, de aplicar questões, de usar essas ferramentas, e tem uma maior combinação, dá para fazer muito mais combinações quando comparado com a busca simples. E, assim, a gente consegue uma menor quantidade de artigos. Então, vamos lá, como entrar na página da PubMed? É esse link, a gente digita PubMed no Google e entra no primeiro link que aparece. Aqui, na página da PubMed, as duas formas de fazer, busca simples e busca avançada, onde essas duas setinhas estão indicando. Nessa primeira é a busca avançada, nessa segunda é a busca simples. Aí nós vamos começar primeiro pela busca simples. Então, estamos na página do PubMed.
e queremos fazer a busca simples. Então, nessa barra, a gente escreve a palavra desejada, no caso aqui, adolescent, e escrevi a palavra em inglês, a página está em inglês, senão não funciona, tem que ser assim. Aí a gente vai lá em procurar e vai aparecer essa página. Aqui já tem os artigos, já estão incluídos todos os artigos. Percebam que com a palavra adolescente, no PubMed, apareceram, não dá nem para ler direito, mas mais de 2 milhões de artigos. Então, é muito mais artigos nessa base de dados do que comparando com o periódico CAPES anteriormente. Então, o PubMed é uma ferramenta que ela é mais precisa a gente usar a busca avançada do que a simples, porque isso vai fazer essa diminuição desses artigos, não vai ter esse leque tão grande. Aí, aqui, esse outro quadrado é onde a gente consegue aplicar os filtros. Como que seria isso? Aqui fala publicações, em relação aos anos. Então, se eu clico aqui e falo que eu quero artigos publicados de 2000 e não. Eu falo que eu quero artigos publicados dos últimos 5 anos. Então, quando eu clico nessa opção, vai aparecer para mim os artigos publicados só dos últimos 5 anos. Aí, quantos que foram? Diminui para 300 mil. Diminuíram muitos artigos. Mas, mesmo assim, as publicações são mais precisas, mais pesadas, né? Muito mais informação, quanto mais recente for os anos. Se a gente colocasse ali nos últimos 10 anos, esse número não poderia ser tão diferente. Aí, outra opção é essa aqui, limpar tudo. O que seria essa opção limpar tudo? Eu apliquei o filtro dos 5 anos, mas eu falo assim, vixe, não era esse que eu queria. Eu não quero 5 anos, eu quero 10 anos agora, eu não quero nenhum filtro. Aí eu clico em limpar tudo e eu volto para aquele número anterior. Aí, seguindo a apresentação, aqui também dá para usar os booleanos na busca simples, como a gente tinha falado anteriormente. Então, aqui eu estou usando adolescente e droga. Então, quero todos os artigos que falam de adolescent and drug. Então, aqui vai aparecer para a gente mais ou menos 300 mil artigos que tenha esses dois temas juntos. E, para a gente passar para a busca avançada agora, vai ser esse mesmo sistema, só que entrando em outras partes da page, né, da homepage do PubMed, e vocês vão ver que é muito mais elaborado e esses artigos aparecem muito mais enxutos. Então, vamos lá, para a busca avançada. Na busca avançada, a gente vai aqui em Advanced. Vai clicar nele e vai aparecer essa página. Como a gente pode ver, é diferente da anterior, da busca simples. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Quando tem essa setinha, a gente vai clicar nela, nessa aba, e vai colocar o que tem preferência por procurar essas palavras-chave. Normalmente, a gente procura no título e no resumo. Por quê? Porque quando a palavra é principal, quando ela é muito usada, ela vai estar no título ou no resumo. Então, isso vai restringir muito essa pesquisa. Porque quando eu falo de adolescente, falo que eu estou procurando esses artigos com a palavra no título ou no resumo, vai vir para mim só pesquisas que falam realmente de adolescente. Por outro lado, se eu colocar que eu quero no texto todo o volume, todo o artigo, eu corro o risco de chegar a vários artigos que falem sobre professores, aí tem a palavra adolescente lá na discussão, ou outros tipos de artigo que não seja de meu interesse, com o tema principal. Então, a gente recomenda que seja pesquisado, né, sempre em título e abstrato. Aí, clicando neles, tem essa outra opção, que é para inserir o booleano. O booleano já está enraizado na página. A gente só precisa escolher qual booleano que é preferível. Aí, aqui tem as opções, and, or not. Então, aqui eu estou entrando no or, eu quero or. Então, eu coloquei a palavrinha adolescente, teenager, youth. Então, eu estou falando que eu quero todas essas palavras, uma ou outra no artigo. Eu não quero elas todas juntas, eu não estou procurando artigos que tenham as 3. Eu estou procurando artigos que tenha adolescent, ou teenager, ou youth. Então, pode ser uma das 3. Isso aumenta a minha busca. Aí, por que está esse asterisco aqui, nesses nomes? Olha o que está escrito em cima. Palavras no singular e plural, aumentando a busca. O que isso quer dizer?
Quando a gente coloca essa palavrinha aqui simplesmente no singular, quando a gente coloca esse asterisco, o sistema entende que eu estou querendo as palavras no português, estou querendo as palavras no singular e no plural, como adolescent ou adolescent. Então, ele vai entender essas duas palavras. Então, isso também vai aumentar a minha busca. Além do or, que já faz a busca ser maior, eu também estou colocando esse asterisco que vai aumentar a minha busca, só para as palavrinhas que tem essas opções. Aí, eu não quero fazer essa busca direta, eu quero mais combinações. Lembram que no PubMed a gente usa combinações a mais? A gente fala assim que ele é bom a busca avançada para fazer combinações. Então, em vez de já ir para a busca, eu vou adicionar a história. Por que eu vou adicionar? Porque ela vem aqui para baixo, nesse quadradão vermelho. Então, quem está falando aqui para mim que artigos que têm a palavra adolescent, ou teenager, ou youth, são quase 300 mil artigos, sendo que essas palavras estão sendo buscadas só no título ou no resumo. Aí eu falo que agora eu quero exercício físico, atividade física e adolescente. Então, eu estou na mesma página e já escrevo lá em cima, exercise, physical activity, physical exercise. Já coloquei que eu quero no título e no resumo, e já coloquei que pode ser uma ou outra, que eu estou usando o booleano or. Só que aqui também, vocês podem ver que eu estou usando aspas. E por que essas aspas estão aqui? Porque elas são usadas para palavras compostas. Toda vez que tiver palavras compostas, no caso physical activity, eu uso as aspas, para o sistema entender que é uma palavra só. Eu não estou procurando physical e não estou procurando activity. Eu estou procurando as duas juntas, um termo único, physical activity. Ok? Aí, relembrando nesse momento que essas palavras foram aquelas encontradas no DEX e no MESH. Eu procurei exercício no DEX, ele me deu a tradução para o inglês, que é exercise. Aí eu procurei exercise no MESH, e ele me deu as opções de sinônimos para a palavra em inglês, de physical activity, physical exercise, e entre outras palavras. Aí eu escolhi só essas duas, que elas seriam suficientes para mim. Então, é aqui que a gente aplica as palavras-chave, e com a ajuda do DEX e do MESH. Aí, continuando, eu vou fazer o mesmo sistema que foi feito para o adolescente. Vou lá em adicionar, e ele vai lá para baixo. Aí, também apareceram aqui 300 mil artigos sobre. Então, tá muito ainda, né? Mas eu quero mais uma combinação. Eu quero artigos que falem de adolescente, de exercício, e com adolescentes obesos, ou com sobrepeso. Aí, o que eu faço? Eu cliquei, voltei, né, tá na mesma página, não saí em nenhum momento da página, e escrevi a palavrinha obesity, bird white, e, em sequência, vou colocando tudo o que a gente aprendeu, que são as aspas, colocando que eu quero no título e no abstract, e a palavrinha or, que pode ser uma ou outra. Vou lá em adicionar, e vão estar todas as 3 combinações lá embaixo para mim. Aí, o que eu faço agora com essas 3 combinações? Aqui estão a quantidade de artigos que deu de cada uma, mas eu quero juntar elas. Então, a gente vai vir aqui em adicionar. Quando a gente clica na palavra adicionar, vai levando esse termo lá para cima. Aí eu coloco os 3 termos, só clicar no adicionar de cada um. Aí eles vão lá para a aba superior, cada uma na fileira. Então, aqui, o que a gente precisa fazer? Não precisa mexer nesse quadrado, porque ele já está escrito no meio aqui como se fosse uma frase, né, dessa descrição. Já está escrito que era no título e no resumo, então não preciso mais mexer com essas opções. E aqui também já está escrito que eu quero um ou outro. Aí, nessa opção, eu só preciso colocar aqui and, que eu quero todos juntos. Então, o que a gente faz agora? Vai lá em adicionar história. Aí, quando a gente adiciona a história, aparece um link bem maior, e aqui mostra para a gente a quantidade de artigos, quase 5 mil artigos, 4.999. Então, para ter acesso a esses quase 5 mil artigos, a gente clica nesse número e chega na página do PubMed que tem esses artigos. Aí a gente consegue observar a quantidade de artigos e os filtros
Aqui, essa opção de filtro é para falar qual tipo de documento, de artigo você quer, para fazer essa customização. Tem outras opções, como ter o texto completo, mais livre para baixar, não precisar pagar. Ver qual é o ano que você quer, se você quer pesquisas mais recentes ou de qualquer momento, das espécies, se você quer artigos que são feitos com seres humanos ou artigos com animais, ou não interessa, pode ser com qualquer um. E aqui, essa última opção é de adicionar mais filtros. Tem mais opções de filtros escondidas nesse link. É só clicar nele e vai aparecer. Aqui eu coloco que eu quero pesquisas com animais. Então, quando eu coloco que eu quero pesquisas com animais, diminui muito o meu link. Eu fico num total de 64 artigos. Daqueles quase 5 mil, cai para 64. Olha aí a diferença, porque geralmente essas pesquisas com os animais são menores do que pesquisas com humanos. Então, a gente sai agora do PubMed e vamos passar para a Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS. Na Biblioteca Virtual em Saúde, a gente escreve BVS, ou Biblioteca Virtual em Saúde, no Google, e vai entrar nesse primeiro link. Aí aparece essa página é a atual deles, desse ano já. E ele também tem a opção de busca simples e busca avançada. Na busca simples, é nesse corredor, nesse primeiro, a gente vai escrever a palavra nesse espaço indicado, e para a busca avançada tem que clicar nesse link. Então, nós vamos fazer uma de cada vez. Primeiro, a busca simples. Para a busca simples, eu escrevi a palavra adolescente e vou lá em pesquisar. Clicando em pesquisar, aqui aparece que eu quero esses artigos por título, por resumo, por assunto, mas aqui, clicando nessa setinha, tem mais opções, que fala assim, não, eu só quero no resumo, eu só quero no título. Aí a gente tem mais opções de escolha. Aí aqui apareceu quantos artigos aparecem com a palavra adolescente. E eu usei nessa página também, como é a busca simples, o uso do booleano AND, para poder fazer adolescente e álcool. Aí eu vou lá em pesquisar e vejo quantos artigos aparecem. Aí apareceu 36.299 artigos. Restringiu a busca do anterior. Aí outras opções para a BVS, que eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas elas são parecidas no seu modo. Tem que digitar a palavra, você pode fazer os usos dos filtros, vão aparecer os artigos para poder serem acessados. Aí aqui, nessa primeira setinha, mostra para a gente que esses são os textos completos. Aí eu falo assim, eu quero todos esses textos completos. E fala para mim que já são 15 mil artigos, 15.194 artigos. Aí se eu clicar nele, vai aparecer para mim todos esses completos. Aqueles outros artigos que estavam lá, que completava 30 mil, eles não estão, então eles saem automaticamente da busca, quando clica no link. Aqui aparecem outras opções, como base de dados, porque a BVS, ela incorpora outras bases, como Medline, como Lilacs. Aí aqui já dá para ver quantos artigos tem cada uma delas com esse assunto que está sendo procurado. Aí tem também como procurar por assuntos principais, e você pode ir clicando em cada um deles, nesses pontos, e depois é só apertar em filtrar que a busca vai ser reorganizada a partir dos filtros que foram usados. Aí, para fazer a busca avançada, a gente vai clicar lá em busca avançada, e aqui tem a opção de escrever a palavra. Essa base parece muito com a da PubMed, só que ela é mais simples. Ela não tem tantas combinações, tantas possibilidades de combinações como o PubMed pode fazer. Aqui tem a opção de colocar os booleanos, e aqui a opção de onde eu estou procurando essas palavras. Aí eu coloquei a palavra adolescente, coloquei a palavra drogas. Coloquei o booleano AND, e aqui tem outra opção, quando a gente vê aqui em mostrar índice, a gente consegue ver outras palavras. Aqui é adolescente hospitalizado, outras opções de hospitalizado / outra palavra. Então, a gente pode observar que dá para trocar. Fala assim, eu estou procurando adolescente em relação à droga, que aqui essa opção, vou procurar, que aí coloca de uma vez só, mas é escolha mesmo.
pode deixar a palavra original. Aí eu deixei adolescente, droga, procurar com booleano end, e nos títulos e nos resumos e por assunto. Aí vou lá em pesquisar, e vai ir para a página da BVS, igual a gente tinha visto a da busca simples, é a mesma página. Aí apareceram 300 artigos, 334 artigos para essa busca, e aqui é a opção dos filtros, como a gente tinha visto na busca simples. Então, agora a gente passa para o Google Escolar. No Google Escolar, a gente entra na página do Google, escreve Google Escolar, e vai aparecer essa página, ou Google Acadêmico. A gente chama das duas formas, escolar ou acadêmico. Aí aqui, uma coisa interessante, um assunto interessante do Google Acadêmico, ele não aceita booleano. Porque quando a gente coloca um booleano, coloca aqui o and, o or, o not, ele vai entender como uma palavra, então ele vai procurar artigos que também tenham essas palavras. Ele não entende como booleano, então a gente só coloca as palavras, não coloca os booleanos inseridos aqui. Ele também dá a opção para a gente de artigos em qualquer língua, ou só em português. Aí vai lá em procurar. Aí aqui apareceram para mim 139 mil artigos que falem de adolescente e droga. Aqui tem as opções de procurar por período, quero artigos tão recentes que é desde 2019, ou desde 2018, ou desde 2015. Aí quando você clica em algum, você pode voltar para essa opção de cima, que é a qualquer momento, ou colocar um período específico. Aqui também, nessa busca do Google, ele aparece o nome da revista e onde ela está inserida, o ano e onde ela está inserida. No caso aqui, ela está na base da Cielo. A Cielo também está dentro do PubMed, por isso que eu não mostrei o Cielo para vocês. Outra questão sobre ela aparece assim de cara para a gente, quantas vezes esse artigo foi citado. A gente ainda vai falar disso no decorrer da apresentação. Mas é muito interessante, igual esse artigo aqui, ele é do ano 2000, ele já tem 20 anos, mas ele já foi citado 229 vezes, é um número muito bom, isso prova para a gente que esse artigo é bom, pessoas estão compartilhando ele, estão usando ele em outros artigos, citando esse artigo. E outra opção do Google são essas aspas, quando a gente entra nelas, mostra para a gente as referências. A referência escrita desse artigo, para quando for colocar nas referências dos seus artigos ou guardar para ter um melhor acesso depois para procurar com mais informações. Para quem é conhecedor do EndNote, que é uma ferramenta que a gente organiza referências, o Google tem essa permissão. Quando a gente clica no EndNote, essa referência vai automática para o aplicativo, que quando a gente tem no EndNote no computador é por meio de aplicativo. Aí ele vai direto para lá. É uma boa ferramenta para quem gosta de usar o EndNote, é um dos acessos rápidos dele. Aí, seguindo, nós vamos falar agora de revista científica, é a última busca. As revistas não são bases, mas elas também são uma forma de fazer essa busca por artigos. Aqui, eu escolhi uma revista brasileira, que chama Revista de Saúde Pública. Quando a gente procura por uma revista, igual nesse caso, que não é específica em base de dados, você já tem que conhecer a revista, algumas revistas da sua área, artigos que você está lendo, e ver lá o nome da revista, gostou do artigo, quer ver mais artigos que essa revista publica. Então, você pode procurar a página dessa revista. Aí, para fazer essa busca, né, nessa página dessa revista, e conhecer mais artigos sobre, a gente escreve o nome já existente, né, você já tem que saber o nome, e aqui no caso eu achei essa, que é a Revista de Saúde Pública, da USP, clico nela e vai aparecer a página. Aqui em cima mostra o nome, Revista de Saúde Pública, aqui mostra os artigos recentes, nem tão recentes, porque aqui está de 2019, porque foi quando eu tinha começado essa apresentação para, como eu tinha falado para vocês no início, para quem não conseguiu acompanhar, o minicurso que foi oferecido pelo FEPEG do ano passado. Aí, esse print foi dela ainda. Então, por isso que esses artigos estão de 2019, mas normalmente a revista aqui já teria os artigos de 2020. Aí, outras opções é que a gente consegue observar o ano,
que ele foi publicado, o dia que ele foi publicado e o ano. E aqui umas informações da revista que eu vou falar para vocês, do ISSN, sobre o fator de impacto, sobre o Qualis. E aqui é a busca. Essa busca dá para ser feita por nome de autor, fala assim, eu gosto muito de artigos de tal autor, ou quero ver os artigos que a professora Rosângela, a professora Desirê, a professora Lucinéia publicam. Então, aqui você pode procurar, além de procurar por nomes específicos, por palavras-chave, dá também para procurar pelo nome do autor, que aí você consegue ver os artigos, ou algum artigo específico de algum autor que esteja nessa revista. Então, aqui eu coloquei a busca por adolescente, como a gente já estava fazendo anteriormente. E vou em buscar, clico em buscar, e vai aparecer nessa página todos os artigos que falam sobre adolescente. E Naira, eles já estão mostrando... Oi. Só um momento. A apresentação saiu, a projeção aconteceu, ela ficou como se fosse uma pessoa, provavelmente você está compartilhando, não está mais compartilhando a sua apresentação. Dá uma olhadinha aí na barra, a apresentação ela está na barra lateral agora. Será que não é alguém conversando? Tem alguém compartilhando tela? Fixar a tela em apresentação aí, Naira. Oi, Naira. Oi, Rosângela. É Marise. Sim, Marise. Pode falar, eu estava assistindo, uma pessoa compartilhou a tela, na hora que aconteceu isso, a tela da Naira desapareceu para mim. Mas tem gente falando que está ok. Está ok, pessoal? Por favor. Está do lado. Aí eu cliquei no lado como se fosse uma pessoa e apareceu. Tá, ok. Vamos continuar, então. Quem não conseguiu, é só clicar ao lado aí onde está a apresentação, na barra ao lado, que a apresentação vai voltar ao normal. Então tá bom. Quem tiver compartilhado ou tiver com o microfone aberto, é só fechar, porque aí a tela volta novamente no tamanho lá para todo mundo, tudo bem? Mas seguindo as orientações das professoras, é só clicar na aba lateral, que está mostrando a janelinha, é só clicar nela que ela volta a ficar maior, tudo bem? Dando sequência, eu não sei se eu já tinha falado isso, mas quando a gente procura os artigos na revista, ele aparece por ordem de ano. Então, os mais recentes aparecem primeiro, para, ao final, os mais antigos. Então, aqui, para conseguir visualizar esse artigo, que fala fatores socioculturais associados à atividade física de meninos e meninas, que é um estudo da PENSE. Aí eu clico, ele mostra aqui que é um artigo original, e eu clico nesse artigo, e vai aparecer para mim um título, vai aparecer os autores, mais abaixo, descendo a aba lateral, vai aparecer as opções de PDF, que fala que o texto está completo, e eu posso procurar posso baixar esse artigo ou em português ou em inglês. Voltando aqui um pouquinho, antes dessa seta, olhem as palavras-chave que esse artigo usou. Ele usou a palavra adolescente, esportes, exercício, fatores socioeconômicos, inquéritos epidemiológicos. Então, essas aqui são as palavras-chave do artigo. Mas quando a gente procura palavras-chave para encontrar artigo, elas podem ser identificadas no título e no resumo, não necessariamente só por causa dessas palavras, mas elas têm uma informação a mais, um jeito a mais de levar mais possibilidades para o artigo. Normalmente, é solicitado que as palavras-chave sejam diferentes das palavras que estão no título, sejam sinônimos, para poder aumentar essa busca. Quem fosse procurar por artigos, conseguisse ter uma maior opção de encontrar esse artigo. Então, é preferível que essas palavras-chave dos artigos sejam diferentes das do texto, que aí aumenta mais a busca para alguém encontrar esse artigo. Aí, seguindo, eu cliquei lá no texto em PDF em português, e aparece o texto completo para mim na íntegra. Aí eu posso baixar, posso guardar no computador, e posso acessar mesmo quando eu não tenho internet, para poder fazer essa busca, ele já fica guardado, ok? Aí, continuando, a gente parou agora com a busca mesmo dos artigos, e essas informações são relevantes, assim, para alunos de graduação mesmo, que estão começando, para conhecer mais assuntos, mais pontos, que falem sobre artigos, sobre revistas, sobre esse mundo de produções científicas.
Aí, o que seriam eles? Alguns que eu coloquei para vocês. É o QALYS, o fator de impacto, índice H, ISSN e DOI. O que seria o QALYS? Ele é uma classificação da produção científica. As revistas que são avaliadas, influenciando diretamente no artigo. Então, é assim, quando você procura um artigo, igual aquele último artigo que eu mostrei para vocês, ele vai ter uma classificação. Essa classificação é da revista, só que automaticamente cai o artigo. Então, essa classificação é de A1 a C. O A1 é a melhor avaliação, e o C é a pior avaliação. Então, essa avaliação é decrescente. Ela vai do melhor para o pior. Então, a melhor classificação para o artigo é A1. Em seguida, A2, depois vem B1, B2, B3, B4, B5 e C. Aí, como essas revistas, elas são avaliadas, alguns dos critérios de avaliação são as qualidades dos artigos que são publicadas nessas revistas, a periodicidade, a qualidade do corpo editorial do artigo, publicações em inglês. Mas como que como se esses artigos ganham essa classificação? Essa classificação, ela muda de 4 em 4 anos, então tem que ficar atento se essa revista está melhorando, se ela não está. Então, é sempre bom, é mais recomendado que a gente procure artigos para escrever, para ler, para se informar, para citar nos artigos que a gente publica, que sejam de boas revistas. E essas classificações, elas não são feitas de uma única maneira, são avaliados por temas diferentes, como interdisciplinar, por educação física, por biomedicina, por medicina, odontologia, biologia, enfermagem, nutrição, saúde coletiva. Aí vai do que você está sendo avaliado. Eu sou formada em educação física. Aí, agora, como eu estou no programa de pós-graduação, o programa é interdisciplinar. Então, eles me avaliam da maneira interdisciplinar. Mas eu também preciso procurar revistas que sejam bem avaliadas pelo QALYS da educação física. E outro ponto que eu não tinha falado para vocês, esse QALYS é brasileiro. É usado para essa classificação por brasileiros. E seguindo, como que eu vou saber que esse artigo, essa revista tem um QALYS bom? Então, como que eu vou fazer essa procura? A gente procura pela plataforma Sucupira. Nesse link que está aí, a gente digita no Google plataforma Sucupira, vai nesse primeiro link e vai aparecer essa página. Nessa página, a gente clica em QALYS, vai lá em procura, faça sua pesquisa, e nessa faça sua pesquisa, a gente clica no índice mais recente, igual esse aqui, que é de 2013 a 2016. Clica nele e coloca aqui o nome da revista. No caso, eu coloquei Unimonte Científica. Não precisa colocar esse ISSN, pode colocar ou não. Pode colocar o título da revista ou ISSN. Nesse caso, eu coloquei a Unimonte Científica, que é uma revista da Unimontes, e fui em buscar. Indo em buscar, aparece essa página. Aqui são informações mais detalhadas. Se quiser colocar a área de avaliação, que pode ser interdisciplinar, educação física, medicina, odontologia, tem essa opção, mas quando você não coloca, ele vai te dar todas as opções que essa revista tem. Aqui ela já informa o ISSN automático quando você coloca o nome da revista. E aqui também dá para procurar por classificação, que é o do A1 ao C. Aí a gente vai lá em consultar, né, que já tinha ido em consultar, não precisa clicar de novo. E abaixando a aba na mesma página, aparece para a gente as classificações. Então, aqui mostra que a Unimonte Científica, na área interdisciplinar, ela é avaliada como B4, atualmente. Fazendo outra opção aqui pela parte de mais informações, coloca a classificação, coloca ISSN ou o nome da revista. Aí que eu coloquei a revista de saúde pública, que era aquela que a gente tinha procurado o artigo dentro da revista. Aí quando faz a busca por ela, a gente consegue ver que a área interdisciplinar ela é avaliada como B1. Na área da nutrição, da odontologia, tem essa avaliação também, a da odontologia A2, nutrição é B1, educação física A2. Então, observando por esse QALYS dessa revista, a gente consegue perceber que ela é uma boa revista.
Aí, falando agora sobre o fator de impacto, o fator de impacto é a maior métrica científica para avaliar artigos no mundo todo. Então, aqui a gente usa muito o Qualis, mas usa também o fator de impacto, principalmente para revistas internacionais. Ela é uma contabilização de citações. Então, como seria esse cálculo para as revistas poderem falar qual é o fator de impacto delas? O cálculo do fator de impacto é assim, o exemplo, o ano de 2019. Qual vai ser o fator de impacto da revista X no ano de 2019? Tem que ver as citações de 2017 e de 2018 dividido pelas publicações de 2017 e 2018. O que seria isso? Todas as publicações que a revista fez, que estão na revista, que são os artigos que ela publicou, do ano de 2017 e o ano de 2018, somados, para ser dividido pela quantidade de vezes que esses artigos foram citados. Então, pega essas citações e divide pela publicação. Aqui um exemplo. Todos os artigos foram citados 1000 vezes. E esse total de artigos que foram publicados nessa revista específica foram 500. Aí faz essa continha, deu um índice de 2. Então, qual seria esse fator de impacto dessa revista? Seria 2. Então, nós vamos conseguir ver aqui na revista de saúde pública, tinha mostrado anteriormente, que eles têm o fator de impacto. Aí o fator de impacto deles é 1,968, foi quase essa conta. Então, foi praticamente 500 artigos publicados e 1000 citações. É um número bom. Aí, seguindo, tem o índice H, que tem muita coisa escrita, mas o índice H é um jeito de avaliar o pesquisador. Na fator de impacto, é pesquisado a revista, o periódico científico, e aqui é pesquisado o pesquisador em si, o autor dos artigos. Então, como que é feito esse cálculo para avaliar o índice H de cada autor? Se um pesquisador tem índice H de 5, quer dizer que ele teve 5 artigos que receberam igualmente 5 ou mais citações. Então, é bom para o autor ser citado, ele ter publicações e ser citado, porque isso mostra que o artigo dele é bom. É melhor ter mais citações do que mais artigos, para esse índice H ficar mais alto. Continuando e quase finalizando, a gente vai falar do ISSN e do DOI. O que seriam eles? ISSN é um registro de revista científica. Toda revista tem ISSN, e esse é um modelo, um formato do número do ISSN das revistas. É como se fosse um outro nome. A revista igual a Unimonte Científica, ela tem esse nome e tem um número único também, de acesso. Então, ela tem essas duas opções, um nome único e um número único para identificação. E o DOI também é uma maneira de identificação, só que é uma identificação de artigo. Ele é em formato de link. É um acesso mais rápido, quando você tem um link de um DOI de um artigo, é só clicar nele e vai ser gerado o artigo. Normalmente, não são os artigos não precisam estar completos, eles podem aparecer também para serem comprados, só o título e resumo. Aparece de todas as maneiras o DOI, e também o artigo completo para ser baixado. Mas nem todo artigo tem DOI, diferente do ISSN, toda revista tem, mas o DOI nem todo artigo tem. Mas o DOI é uma boa ferramenta, que é para isso mesmo, é para um acesso mais rápido ao artigo. É o nome do artigo, como se fosse a página da internet, quando a gente tem Facebook, por exemplo. Quando a gente está na nossa página, pega o link de cima, aquele link, se você mandar para alguém, ele consegue achar diretamente a sua página. É a mesma coisa do artigo. Se você mandar o DOI de um artigo para uma pessoa e ela clicar nele, ela vai chegar muito mais rápido a esse artigo. Aí, aqui são maneiras de ver. Aqui mostra o ISSN da revista. Toda revista informa. E aqui a gente consegue ver um DOI de um artigo. Aqui está o artigo na internet, o DOI também vai gerado no PDF, e é só clicar nele que gera a página do artigo. Então, é isso, gente. Eu não acredito que tenha delongado muito. Estou dentro do limite do seminário ainda. E aqui a gente começa os tópicos de revisão. Agora eu peço que vocês podem ligar microfone, eu não sei como se
como que vai ser isso, mas um de cada vez, se alguém já estiver falando, outro espera. Mas aí a gente vai começar as perguntas de acordo com os tópicos que a gente foi vendo, para poder ficar mais organizado. Aí aqui o primeiro tópico são as palavras-chave. Então, eu já abro essa conversa agora para as palavras-chave, para as dúvidas, questionamentos e colocações que vocês tenham sobre essas palavras-chave. Naira, só uma parte, Naira. Quem tiver pergunta, por favor, coloca só o nome no chat, para a gente organizar a ordem de falas, por favor. Então, Naira vai agora é momento de trazer as questões, né? Quem tiver algum questionamento, ficou com alguma dúvida, para organizar esse debate, nós faremos da seguinte forma: as pessoas colocarão o nome no chat e eu convido para fazer a pergunta, tudo bem? Então, ela traz aí a primeira questão a ser abordada. Quem tiver alguma questão sobre o tema relacionado, coloca o nome e eu faço a chamada aqui. Ótimo. Sobre as palavras-chave, eu vou abrir mais 2 tópicos que são parecidos com ela, que é a palavra-chave Dex-Mesh, para as colocações. Então, podem ser feitas perguntas ou os questionamentos a partir desses 3 pontos. Rosa. Aberto? Achei que tivesse caído a conexão. Não, estou aqui e tem uma pergunta, Rose quer perguntar, e pode abrir o microfone, Rose, e fazer a sua pergunta, por favor. Não, Rosângela, eu tava respondendo a uma pessoa que teve dúvida por que a gente estava enviando os e-mails. Parabéns, Naira. Valeu. Mais nenhum, Rosa? Vou abrir para mais tópicos. Tem, Naira, só um momento. Tem? Ok. Tem. Ana Clara, por favor, pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta. Ana Clara pediu no chat para você repetir a classificação do Qualis. Isso, eu fiquei um pouco na dúvida, como é que faz? Ok, vou falar, mas para a gente conseguir organizar esses tópicos, essa revisão, a gente vai seguindo por tópico. Eu ainda vou chegar no ponto do Qualis abaixo, mas eu já posso responder. Mas a gente vai chegar nesse assunto embaixo ainda, tudo bem? Qual que é a pergunta mesmo? Como que busca o Qualis? Ah, ok. Para saber o Qualis da revista, tem que ser acessada a plataforma Sucupira. Normalmente, as revistas já mostram Qualis nas suas páginas, mas são muito poucas. Às vezes, elas não gostam de colocar, até por não ser muito alto, mas tem que fazer acesso à plataforma Sucupira mesmo, e procurar lá pelo Qualis. Aí, você já tem que saber a revista que está querendo saber. Dá para saber de várias revistas, mas quando você clica lá para sair como se fosse um PDF de todas as revistas, é muito Qualis. Então, a gente acaba ficando perdido. Então, o melhor é ir por revista específica. Então, você tem que ir na plataforma Sucupira, digitar o nome da revista que você deseja saber o Qualis,
ou o SSN dela, aí vai dar para saber o Qualis, ou interdisciplinar, ou dos outros tipos de classificação que ela recebe. Aí todos os artigos que estiver inserido nela tem essa mesma classificação. Se for o Qualis, por exemplo, B1, todos que tiverem na revista vai ser classificado como B1. É isso mesmo? A sua pergunta? É isso mesmo, obrigada. Nada. Mais alguma, Rosa? Não, Naira, pode avançar aí no tópico. Ok, próximo ponto são os booleanos. Vou deixar o periódico CAPES para depois, que eu abro para todas as buscas, todas as bases. Questões sobre os booleanos. Pode avançar, Naira. Ok, vou abrir agora para todas as buscas de base de dados. Periódico CAPES, PubMed, BVS, Google Escolar e as revistas científicas. Cleidiane, pode abrir o seu microfone e perguntar, por favor. Cleidiane? Se preferir fazer a pergunta pelo chat também, eu vou repetir aqui a questão. Nara, estão pedindo para você repetir sobre a busca na BVS. Ok. Busca completa? Busca avançada, simples, busca completa? Isso, a busca avançada. Ok. Eu fiquei com dúvida, né? Tá bom. Bem, vou tentar voltar lá. BVS. Está aparecendo para vocês ainda? Sim, para mim tá aparecendo. Tá, Rosa? Sim. Então tá, busca avançada. Tá, Naira. A busca avançada, entrando na página lá da BVS mesmo, a gente entra onde que está indicando a seta e vai chegar nessa página, que é parecida com a do PubMed. Então, a gente tem a parte de inserir, onde que a seta está mostrando a palavra, o termo-chave. Aqui tem a opção de duas, mas dá para colocar mais palavras, se for o caso, para colocar sinônimos ou para usar os booleanos, para fazer essas combinações. Então, a gente usa o booleano AND, OR, NOT, que já está aqui, e tem como procurar também aqui a opção, ou de resumo, ou de título, ou de assunto, para ver onde que essa palavra vai estar. Aí, aqui eu usei o adolescente, droga, usei o booleano AND, e procurei por assunto, por título, resumo e assunto. Essa parte do índice é se você quer trocar a sua palavra, procurar outra palavra, porque aqui já mostra palavras que estão cadastradas, que já são palavras registradas na página e no DEX também. Porque o DEX também é uma ferramenta da Biblioteca Virtual em Saúde. Aí a gente clica lá em pesquisar, e como todas as outras plataformas, aqui a gente vai conseguir acessar ver a quantidade de artigo,
ver os artigos que estão disponíveis, quantos que estão em texto completo, é só clicar para conseguir acessar ele. A BVS também tem outras bases de dados contidas nela, como a Medline e o Lilacs. Então, para fazer essa busca é muito parecida com as anteriores, é só ir observando as indicações mesmo. Aí que tem essas opções a mais de filtro. Foi isso mesmo? Ou você queria saber mais alguma coisa específica sobre a BVS? Não, era isso mesmo. Obrigada, viu, Naira? Nada. Mais alguma, Rosa? Não, pode avançar aí, se você tiver mais algum tópico para apresentar de questão. Ok. Já tinha ido elas, aí agora é qualis, fator de impacto, índice H e SSN ou DOI. Para finalizar Jonas, pode abrir seu microfone, fazer a pergunta, por favor? Boa noite. Você tinha mencionado aí do fator de impacto, que a gente pode encontrar, no caso da revista de saúde pública, a gente pode ver na própria revista. Eu queria saber se tem outra forma, outras plataformas, onde a gente pode encontrar esse fator de impacto. Eu vi até que estava escrito JCR lá, e é uma forma, né, mas eu não sei como acessar para encontrar o fator de impacto. Obrigado. Sim, nada. A JCR realmente é uma forma de encontrar esse fator de impacto. Mas eu confesso que eu nunca entrei nela. Quando eu quero saber fator de impacto mesmo, eu entro no site da revista. Eu acho preciso, porque eu acho que é elas mesmas que calculam esse fator de impacto, e acho que é algo que eu não tinha falado antes, é sempre bom associar as revistas, tanto com fator de impacto, quanto com qualis, procurar revistas que tenham bons fatores entre os dois. Mas eu acho que dá sim, para poder encontrar nessa página, sem ser específico de cada revista. Mas as revistas normalmente publicam. Quando elas não publicam, é porque não tem. Não é um fator de impacto. Não está indexadas na JCR. Ok? Ok, obrigado. Mariana Mendes. Boa noite. Boa noite. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Você já até começou a falar sobre uma das que eu ia perguntar. Se tem entre o qualis e o fator de impacto, se tem um que é mais importante, a gente dá uma relevância maior, ou tem que ser os dois? Então, aí vai ser uma discussão com você mesmo, quando você tem um orientador, essa discussão com o seu orientador, porque a gente publica muito, faz muito contato, assim, com as revistas nacionais, e as revistas nacionais todas têm fator de impacto, ou todas têm qualis. E fator de impacto é muito para revista internacional. Então, tem aqueles que gostam de fazer essa combinação, de achar uma revista que tenha tanto fator de impacto bom, quanto qualis bom. Ou tem que ver também o tipo de publicação que você está fazendo, o tipo de revista que você quer publicar. Por exemplo, a revista daqui, da Unimontes, você fala assim, não, eu quero publicar o meu artigo na revista da Unimontes, eu quero ter um artigo nela, então você pode não estar nem importando com o qualis dela, ou com o fator de impacto dela, se ela tiver, mas é sempre bom associar os dois, eu não posso te falar se tem um melhor ou um pior, porque o qualis é nacional, e o fator de impacto é mundial, então tem que ser uma conversa, uma meditação aí para entender qual seria melhor, mas realmente não tem, não. A fator de impacto acho que ainda vai ficar mais importante, porque ela é nacional, então a maioria mundial, então a maioria das revistas também estão querendo ter um fator de impacto bom, estão almejando isso para fazer concorrência mundialmente, com as melhores revistas. Ok? Entendido. Ok. Aí a outra pergunta seria, pelo que eu entendi da sua explicação, o fator de impacto é importante ter mais citações do que publicação. Isso. E eu queria saber se tem um número, um parâmetro de excelência para esse fator de impacto, ou só o fato de ser um número positivo já é interessante? O que eu vejo
é que as pessoas gostam de fator de impacto acima de 3, mais ou menos, porque aí já mostra que tem muita citação. Você lembra lá do exemplo que eu dei, que era de 1.000 para 500? 500 artigos foram publicados e eles foram citados 1.000 vezes, aí dá um fator de impacto de 2. Para dar um fator de impacto, por exemplo, de 3, eles têm que ser citados mais vezes, então esse número cresce. Então, quanto mais citação, é melhor. É melhor esse artigo ser citado, mostra que é um artigo bom. Então, por isso que eles avaliam assim. Então, quanto maior esse número, quanto maior a citação, esse número do fator de impacto, ele vai crescer. Então, é isso que eles querem que os artigos sejam citados. Eu falo, eles querem, assim, os donos da revista, os próprios autores. Então, é bom ter citação, melhor citação do que a publicação. Um dia que teve uma apresentação quando eu estava no mestrado, a gente achou uma revista que ficou, tipo assim, todo mundo de cara, de boca aberta, porque o fator de impacto dela era 54. A gente pensou assim, não, é impossível, essa revista deve estar até errada. Aí eu nem lembro se estava errado mesmo esse fator de impacto dela, mas era isso. Mas, normalmente eu vejo algumas professoras, assim, julgando o fator de impacto de, no mínimo, 3. Aí seria um fator de impacto relevante. Mas esse de 54 não é usual, não. Foi bem erro, assim, eu acho que foi muito diferente do normal. Ah, entendido. Muito obrigada. Nada. Naira, você tem mais algum tópico para trazer, Naira? Ou seria o último? Nosso tempo está esgotando, nós vamos encerrando aí nos próximos 5 ou 10 minutos. Se você tiver mais... Não, era mais isso mesmo, tópico? essa última interrogação era se alguém quisesse voltar em algum outro tópico que já foi falado, se tivesse mais alguma pergunta, mas se já foi encerrado, é isso mesmo. Posso terminar, Bom, então? Por favor, Naira, depois também eu tenho uma fala final, mas você pode concluir. Ok, então é isso, gente, queria agradecer a todos pela participação, espero que vocês tenham compreendido, aprendido um pouco sobre essa busca de dados. Eu sei que são muitas informações, é muito difícil de gravar, tem que ser com prática, tem que exercitar essa busca, mesmo que por brincadeira, mesmo sem um objetivo preciso, mas faça essas buscas, vão se acostumando com elas, porque é muito importante para escrita de TCC de vocês, escrita de artigos, alunos de iniciação, para poder fazer resumos, para colocar em fóruns, em congressos. Então, para essa busca, porque é muito boa e dá para escrita que a gente faz cientificamente. E esse é meu e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem entrar em contato, podem por lá, eu sou solícita nesse sentido, acabo respondendo online muito tempo. Então, é isso, a gente vai disponibilizar também para vocês um tutorial dessa aula, e a professora Rosângela vai explicar melhor, ele vai estar disponível na sala de aula do seminário, que aí tem login para entrar, tem tipo um cadastro, eu acredito, inicial, não estou lembrando bem, mas eu acho que tem tipo um código para ser acessado, e esse material vai estar lá. Então, entrem, baixem o tutorial, porque é muito válido, porque toda vez que vocês esquecerem alguma coisa, tiverem dúvida, é só voltar nele e ver os passos. Então, é isso. Obrigada pela participação de todos. Bom, pessoal, para quem foi chegando depois, novamente, eu gostaria de externar aqui a minha satisfação, juntamente com as outras professoras coordenadoras. Nós tivemos aqui mais de 180 pessoas presentes nesse primeiro seminário, nessa primeira palestra. Então, significa assim, que tem muitas pessoas buscando conhecimento científico, isso traz uma satisfação muito grande para quem está diretamente envolvida na área. Então, a gente quer aqui externar a nossa felicidade, a nossa satisfação. Como a Naira disse, eu espero que todos tenham aproveitado. É um tema complexo para ser tratado dentro de 1h30. Nós estipulamos esse tempo porque nós estamos também começando nesse circuito de propostas, de palestras e seminários. Gradativamente, isso tende a aumentar. Eu gostaria de registrar aqui que nós teremos uma sala chamada Google Class, utilizaremos essa plataforma, onde nós estaremos postando todo o material, inclusive essa apresentação de Naira, ela fez, por meio dessa apresentação, ela transformou em um tutorial, que vai servir muito para
passo a passo de busca de artigos científicos, então, eu acredito que é um material rico, né? Pela apresentação, vocês podem tirar as conclusões relacionadas a esse material elaborado. Nas próximas semanas, a partir de amanhã, nós estaremos divulgando um código, né, de entrada nessa sala. Então, é o mesmo e-mail que vocês utilizam do Gmail para acessar o Google Meet, vocês poderão acessar o Google Class, e a cada nova rodada de ciclo de palestra ou de seminário, de oficina que for acontecendo, o material nós vamos alimentando essa sala de aula com novos materiais. Então, novamente, muito obrigada a todos pela presença, eu acho que é um momento oportuno, rico, né, a gente realmente quer dividir esses conhecimentos com vocês, e, novamente, muito obrigada pela presença de todos, eu espero realmente que no próximo encontro vocês estejam presentes e convidem mais pessoas, lembrando que a gente tem uma limitação aí de entrada, né, de 250 pessoas podem participar, também qualquer situação adversa que aconteceu nesse aqui, ou situação também que vocês queiram sugerir, nós estamos inteiramente à disposição, né, estamos abertas também para sugestão, é um pontapé inicial nessa proposta, e a gente quer cada vez mais melhorar. A professora Desirê, a professora Marise, a professora Lucinéia e a professora Maria Fernanda fazem parte, juntamente comigo, dessa coordenação, e eu gostaria que elas tivessem alguma mensagem, professora Desirê, professora Marise, quiserem manifestar aí, vamos fazer uma ordem aqui, eu não sei se elas ainda estão presentes, muitas têm aulas, né? Vamos para, acho que a professora Desirê está aí ainda, quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade, Desirê. Então, boa noite, pessoal. Só realmente agradecer a presença de todos, né? Muito exitoso esse nosso primeiro encontro, traz muita alegria para todos nós contar com um público tão grande, o que vai nos incentivar mais e elaborar mais, né? A gente vai tentar incrementar, superar qualquer falha que eventualmente tenha tido, tentar aprimorar mais. Mas espero que vocês tenham aproveitado e que usem muito esse material que a Naira vai estar disponibilizando. É muito útil para quem está iniciando na pesquisa científica, né? A identificação desde as palavras-chave até a compreensão de como se fazer buscas de forma acertada, de como localizar os artigos que a gente busca. Então, um tema realmente muito relevante. Eu quero muito parabenizar a Naira pela apresentação, pela tranquilidade. Se dar aula já tem as suas dificuldades, iniciar uma carreira acadêmica, Naira, assim, virtualmente, com uma sala lotada e olhando para uma tela do computador, é mais desafiador ainda. Então, saiba que você nos representou muito bem e é nosso grande orgulho. Viu? Parabéns e, mais uma vez, pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês e espero que essa nossa reunião tenha colaborado de alguma forma. Então, parabéns, Rosângela, pela excelente e clara condução, organização aí. E é isso, boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Passo a peteca aí para frente. Professora Maria Fernanda? Eu gostaria de parabenizar a Naira pela condução, agradecer a participação de todos vocês, mesmo que de forma remota, com as dificuldades que a gente tem desse processo, se empenharam para participarem desse nosso encontro. Agradecer aos professores da Unimontes, que a gente vê que estão também aqui como participantes, nos dando um apoio, e que novos encontros com mais pessoas possam vir a partir de agora, e mais parcerias entre os cursos, entre os programas de pós-graduação, e aí a gente externa aqui os nossos agradecimentos a todo o apoio realizada pela Pró-Reitoria, pela Ascom e pelos professores e programas na divulgação deste seminário. Boa noite a todos. Marise, está presente ainda, Marise? Professora Marise? A professora Lucinéia teve que sair para dar aula, eu não sei se Marise ainda... Acho que Marise também tinha compromisso às 7. Então é isso, pessoal, nós vamos encerrando esse momento.
Estaremos novamente, né, nos encontrando aí muito em breve, com um novo tema, e aí estaremos fazendo também a divulgação nas redes sociais. Contamos com a presença de vocês e também contamos com vocês na divulgação da nova proposta, tá? Muito obrigada a todos, desejo boa noite, e até muito em breve, se Deus quiser. Boa noite. Os certificados serão encaminhados por e-mail, tá? Já avisei para aquelas pessoas que não chegaram depois, nós estaremos encaminhando os certificados pelos e-mails de vocês.
Para sair da reunião. Não parece que pode fechar tudo aqui? Pode. Gente, para sair da reunião é só clicar nesse microfone.